Esse é o nosso programa de entrevistas e hoje é sexta-feira, Grazi. Olha só, quem diria. É seu aniversário ainda? Poxa vida, vamos Sexta-feira 13, daqui aniversário da Grazi. Que olha só, beleza, que chique. olha aí, Não é qualquer um que faz aniversário sexta-feira 13, não. Que coisa, que legal, muito bem, muitos parabéns. E que esses 15 anos aí que você está completando se multiplique muitas e muitas vezes. Que beleza. Aqui nós temos até risco de denúncia de trabalho infantil, sabia? Porque a Grazi tem 15 anos trabalhando ali, Pois qualquer hora a gente e aí, vai ter. Grazi? Muito bem. E aí, né? Bom, hoje, mais uma vez, tenho o prazer de receber aqui a minha cara amiga Márcia Meca, que tem sempre um tema interessante para a gente. O último tema seu foi sobre memória, foi uma explosão lá de pessoas que queriam saber, foi muito legal, né? Teve sim uma repercussão boa, né? Sim, bem sim. boa. Você não é coelhinha da Páscoa, mas o que você traz para mim? Pois é, eu trago hoje algo que todos nós temos dentro da gente e que impedem a gente de viver em plenitude, né? Que são as crenças limitantes. Crenças limitantes. Isso. Tá, e o que é isso para o nosso ouvinte bem entender? Tá. As crenças limitantes, elas estão ligadas... Primeiro, boa tarde. Você nem falou tarde, boa tarde, né? Então, boa toda tarde aí. a todos os ouvintes e os amigos do Face. A Grazi hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Grazi. Depois te dou um abraço. E boa tarde, Júlio. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Prazer. Nós vamos falar sobre as crenças limitantes. Por que quando a Rose, sua secretária, falou para mim, tem 2 sextas-feiras, tem a sexta-feira 13 e a sexta-feira dia 20. Falei, claro que eu quero sexta-feira 13, né? Pois é, Porque me ocorreu 13, justamente isso, tá? Dia de bruxa. Isso, dia do quê? Das pessoas bruxas. não quererem saber sobre gato preto passando na frente, não querem passar debaixo de escada, né? Um monte de quê? De crenças limitantes, certo? Então, me ocorreu isso. Falei, não, acho que dia 13 vai ser legal da gente falar sobre um assunto que é tão importante e que ao mesmo tempo limita tanto a gente. Por isso que elas chamam crenças limitantes. Para começar, tudo que você crê nem sempre existe, certo? Então, a primeira coisa é você perceber que uma crença é o que você crê, mas não necessariamente isso existe. Sim. Pode já ter acontecido com outras pessoas, pode ter acontecido na sua vida, mas não precisa ser uma coisa, uma regra. E o problema é quando a gente pega isso como uma coisa, uma verdade absoluta, incontestável, né? Sim. Então, o que acontece? Quando, a partir do momento que você é criança, como é que elas começam, né? Elas começam quando a gente é criança. A princípio, as crenças limitantes, elas são inseridas normalmente pelos nossos pais, pela nossa família, pelas pessoas com quem a gente, quando a gente é criança, a gente tem os professores, tem a nossa religião, enfim, né? São vários influenciadores dessa criança, né? E todos nós já fomos criança. Então, é aquela história. O importante é a gente estar entendendo isso, né? E sabendo que a gente pode mudar. Então, por exemplo, quando a gente é criança, quanta coisa a gente escuta como uma verdade absoluta dos nossos pais, até dos professores e tudo. E quando uma coisa é um elogio, uma coisa boa, não é uma crença. Agora, quando fala, você está pensando o quê? Dinheiro não nasce em árvore, tem que dar duro para trabalhar e ganhar muito, né? Ganhar dinheiro, para ganhar um pouquinho, você tem que dar duro, trabalhar pesado, tem que ser sofrido, né? Então, aquela coisa do sofrimento, para você ser feliz, né? Enfim, tem que sofrer muito, tem que batalhar muito. Não necessariamente, se você trabalha com o que você ama, o universo é abundante, então ele vai retribuir para você o que você está na frequência, que é da alegria, da abundância. Eu creio que não se trata de dizer que as coisas vão cair do céu, mas também não é o caso de associar que necessariamente você vai sofrer, necessariamente vai ser muito difícil, possivelmente não vai dar certo, porque dinheiro não nasce em árvore, e aí começa a limitar de fato. Exatamente. Né? Começa, como diz o dito espanhol, aqui a gente estava falando no Dia das Bruxas, estava procurando aqui, que é aquele irônico, né? Eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, né? Existem. Que elas existem. Aí vai criando uma crença mesmo que não existe, mas ela não creio, mas elas existem, né? Então, assim, o que acontece? A partir do momento
que você, como adulto, você começa a perceber que sua vida tá atravancada, que ela tá parada, que ela não flui, seja numa ou outras áreas da vida, o que, que vai acontecer? Você pode parar e falar assim, peraí, né? Por que, que minha vida fica em altos e baixos? Ou por que, que minha vida estava indo super bem, de repente parou, travou, o trem não vai para frente nem para trás, né? Então, assim, quando vai para trás é pior ainda, às vezes, né? Mas às vezes tem que ter que recuar para quê? Para olhar para esse passado. Pegar embalo, né? Também, né? Pegar o tranco, pegar no tranco. E assim, o que, que acontece? Quando você para e observa de onde vem essa crença, né? Ou as crenças que impedem você de ser pessoa para viver em plenitude, ser feliz, aí você começa a fazer um remember, né? Você começa a fazer uma recapitulação da tua vida para que você possa perceber qual foi o fato, onde começou isso. E a partir desse momento, você vai perceber que traz junto um pensamento e uma emoção. E normalmente eles acontecem praticamente juntos, né? Isso repercute um pensamento, uma lembrança, que traz uma emoção. E essa emoção, se ela não for boa, é sinal que não está te trazendo benefício. Então, a gente sente normalmente, lembra que eu falei da glândula timo? É aqui, na glândula timo, bem aqui no timo, que a gente sente o coração apertado, a garganta também, aquele nó na garganta, né? Às vezes até no estômago, na boca do estômago também, às vezes dá aquela sensação de soco no estômago, né? Então, assim, quando você sente isso, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o nosso corpo, ele registra tudo que a gente vive. Só que o consciente é só 5%. O inconsciente são 95%. O consciente, ele adora novidades. Ele gosta de mudança, de transformação, de desafio. Já o inconsciente não, porque ele faz parte do nosso cérebro reptiliano, ele faz parte do homem das cavernas, onde ou a gente corria do bicho ou a gente corria atrás do bicho, né? Então ele cuida da gente, da nossa sobrevivência. Ele não se preocupa se você tá com uma roupa combinando, se hoje tá, né, um dia gostoso. Não, ele se preocupa do seu coração bater na batida certa, do sangue fluir legal, do seu fígado filtrar o que tem que filtrar, dos seus rins também, do seu estômago fazer a digestão correta, enfim, ele preocupa com a nossa sobrevivência. Então, existem como se fossem dois cérebros dentro da gente. Quando você... Mas antes de entrar nisso, eu queria só reforçar esse ponto, né? É uma prática que nós não temos mais com essa vida corrida. Você levanta, já está olhando o celular, você está indo para o serviço, depois você está no serviço, chega em casa, você eventualmente volta para almoçar, ou você está conversando, ou está olhando o celular, depois você volta, depois está olhando o celular e está deitado na cama, olhando o celular. Raramente até você tem um momento quando você está tomando banho, mas tem algumas pessoas que eu conheço que levam o celular no banho e ficam estudando durante o banho, ouvindo e tal. Jofre, tipo você. E aí você fica numa coisa contínua. Aí hoje eu estava estudando, por exemplo, coronavírus, que é uma coisa gravíssima e a gente vai tratar disso aqui. Isto não é gripe, viu? A primeira coisa que vocês precisam saber é isso, não é gripe. Né? E outra, numa superfície metálica ele pode ficar 4 dias numa superfície metálica, por exemplo, numa maçaneta de porta, por exemplo, num corrimão de um ônibus, numa alça de um ônibus, no corrimão de uma escada e assim por diante. Bom, mas em todo caso. Aí você passa o tempo todo sem tempo de parar e digerir o que está acontecendo. Né? Sim. A nossa vida tem sido isso, nesse ritmo, principalmente geral, acelerado pelo celular. Claro, com certeza. Eu passo ali em frente a Coruzito, quando a gente está vindo para cá, de Coruzito. Aí eu vejo ali os operários, 5, 6 sentados na porta, mas não estão mais conversando como antigamente. Eu observo, estatisticamente, dos 6, normalmente tem 5 no celular. Ninguém está conversando mais. Não é? Então aí não para pensar, para sentir o que está acontecendo. Então é isso que você falou, está acontecendo alguma coisa. Então para, tenta recapitular, respira fundo e você vai identificar. Presta atenção na sua respiração, no seu batimento cardíaco, como é que você está se sentindo. Porque se a sensação não é de bem-estar, é porque está trazendo algum malefício para você, para a sua saúde, para o seu estado emocional, aumentando a ansiedade, aumentando o medo, né? Sim. Então, à medida que você vai identificando primeiro, vem o pensamento, então houve um fato, depois o pensamento e o sentimento, eles vêm juntos, né? E aí o que acontece? Isso gera uma insegurança, gera um mal-estar, gera uma emoção ruim, né?
A partir do momento que você percebe isso, você pensa assim, bom, ok, eu já consegui identificar o fato, eu já consegui perceber que não é uma coisa boa, eu consigo identificar que isso nem é meu, mas que eu tinha tido como uma verdade absoluta. Como é que eu faço para mudar isso, né? Então, Tem jeito? Tem. Ah, que bom. Antes de identificar, aliás, antes de dar as dicas que eu sempre gosto de dar, né, de compartilhar. Hoje de manhã, não coincidentemente, eu recebi um texto, né? Os sufis, né, eles têm uma forma de ver a vida, filosoficamente falando, né, muitas vezes inusitada, né? Então, os sufis, eles têm um personagem fictício chamado Nasruddin. E eu gostaria de ler o texto Muito que eu bem, recebi. vamos lá. Isso. Nasruddin e a peste. De algum lugar chamado Nasruddin, né? Mas tem variações. Só eventualmente você não conhece, tem várias. Eu sou brasileira, então eu Pronúncia falo do em português. Nasruddin, né? Nasruddin e a peste. A peste ia a caminho de Bagdá quando encontrou Nasruddin. Este perguntou-lhe, aonde vais? E a peste respondeu-lhe, Bagdá, matar 10.000 pessoas. Depois de um tempo, a peste voltou a encontrar-se com Nasruddin. Muito zangado, o mulá, que é o Nasruddin, disse-lhe, mentiste-me, disseste-me que matarias 10.000 pessoas e mataste 100.000. E a peste respondeu-lhe, eu não menti, matei 10.000. O resto morreu de medo. Olha. Que é o que está acontecendo, né? Então, por que a gente tem que parar e pensar justamente nisso? De onde vêm essas crenças? O que é que eu estou fazendo comigo? O que foi que eu permiti que entrasse dentro de mim como uma verdade? A minha amiga não está emocionada, está botando água aqui. É isso que aconteceu. Exatamente. Essa parada meio dramática, não é emoção. Faltou água aqui. Faltou um copo d'água. É. Não, pode deixar, já está terminando. Obrigada. Deu uma... Não Olha, pode deixar, obrigada. Você não quer? Não precisa, obrigada. Então tá bom. Foi só uma engasgada, na verdade, que eu dei. Acontece, né? Isso. Como qualquer ser humano que está vivo e que está falando, né? Então, assim, primeiro é a gente perceber que essas emoções, elas prejudicam a gente. Elas não trazem bem-estar, não trazem benefício, claro, né? Então, por que eu vim com esse prendedor de cabelo no meu pulso? Né? É prendedor de cabelo? Ele é uma... Pode ser um elastiquinho de dinheiro, pode ser... Mas esse aqui é para prender o cabelo, é uma forma da gente estar trabalhando um pouco dessas crenças, né? De uma forma amorosa com a gente, não uma forma torturadora, né? Então, primeiro eu identifiquei, eu senti emoção, eu vi que não é bom, eu vi que isso não é meu, mas que eu vinha trazendo como uma verdade absoluta, tipo o sentimento de escassez, por exemplo, né? Se os meus pais passaram dificuldade financeira e o meu pai dizia sempre, quem é rico não presta, só pode ter ficado rico se roubou, se foi desonesto. Então, assim, como é que eu vou querer ficar rica, como é que eu vou querer prosperar se eu trago essa crença limitante de qualquer forma? Se eu enriquecer, eu vou estar sendo vista, mesmo que seja de uma forma honesta, né? Eu não vou me sentir bem porque as pessoas vão olhar para mim, isso dentro da minha crença, de que eu progredi às custas de alguém ou de alguma coisa ilícita, alguma coisa assim. A partir do momento que eu identifico, eu posso fazer algumas brincadeiras comigo mesma, né? Para poder transformar isso. Quando eu falei que a gente tem, entre aspas, 2 cérebros, né, que é o consciente e o inconsciente, então, por exemplo, o meu lado consciente fala assim, nossa, eu quero construir uma casa nova, eu quero viajar, eu quero emagrecer, qualquer coisa que eu me determine, eu quero ganhar muito dinheiro, eu vou ser um sucesso. Aí o outro lado, que é o inconsciente, que não gosta de mudança, que não gosta de transformação, não gosta de desafios, fala assim, que nada, isso dá preguiça, dá trabalho, não vai... Você não é capaz de conseguir isso, né? Ou não é bom. Também, não faça isso, não faça isso, não vai ser bom.
Se você ganhar muito tá dinheiro, errado. você corre o risco de ser sequestrada, você corre o risco de ser assaltado e parará. Então, assim, quer dizer, é um monte de coisa que a gente traz junto que, peraí, eu quero ou não quero? Eu quero enriquecer ou não quero? Eu quero progredir ou não quero? Sabotador interno. Exatamente. Então, assim... Alguém que vai estar trabalhando contra você. Contra. E está dentro da gente. O maior inimigo não está fora, ele está dentro da gente. A gente carrega ele 25 horas por dia, não é nem 24, né? 25, tá dormindo também. Ele tá lá, né? Perturbando um pouquinho a gente até através de sonhos, que na verdade, no sonho ele está trazendo do inconsciente para o consciente, para a gente elaborar e ressignificar. Trazer um novo significado para esse momento, para essa situação, né? Então, o que acontece? Como a gente pode estar transformando isso? Por exemplo, eu identifiquei, eu posso mudar, eu vou lá no passado, eu vou identificar... Não, se por exemplo for uma história dos meus pais, né? Digamos que os meus pais fossem separados, que não é o caso. Aí, de repente, eu posso ver uma situação de viver um casamento que eu vou ter que ser infeliz para repetir a história dos meus pais, né? Sim. Então, se eu não repetir inconscientemente, eu estou como se fosse indo contra o que eu fui, o que eu aprendi, né? Como verdade. Até para o instinto de sobrevivência, você precisa de regularidade. Você precisa saber que depois da noite tem sol, depois do sol, depois da chuva tem a bonança. Então, você precisa de uma previsibilidade. Aí você condicionou aquilo que tem que ser daquele jeito. Se não é, você tem alguma coisa errada, você procura se adaptar para ficar coerente ou combinar com aquilo que você acreditava, mesmo que seja uma coisa ruim. Exatamente. E outra coisa, como a gente tem a crença limitante e a gente acredita que aquilo seja verdade, o nosso inconsciente acaba atraindo situações para confirmar que a gente estava certo. Sim. Que a crença estava certa. E na verdade não é nada disso. Então, quando você consegue identificar, existem várias formas de você estar se libertando disso. Como? Que é o que se chama, vocês chamam psicólogos, né, de viés de confirmação. Exatamente. Né? Que é uma confirmação. E o sujeito que está com ciúmes tem esse viés de confirmação. Nossa, aí sempre vai acontecer qualquer coisa. Não, coisa, é verdade, ela estava me traindo mesmo. Ele olhou, ela estava no carro, do lado dele, estava olhando pro cara na calçada. Exatamente, E de repente já está lá olhando, mas sem ver, né? Isso. Viés de confirmação. Exatamente. Então, o que acontece? A gente pode estar pensando em algumas coisas, né? Dentro do meu trabalho, que eu sou psicóloga de formação, mas eu trabalho com terapia holística, né? Que é olhar o ser humano como um todo. Então, existe o Reiki, que trabalha reequilibrar a pessoa como um todo. O Barras de Axis, que trabalha você limpar crenças emocionais negativas, crenças errôneas, sentimentos de não merecimento, traumas. Os florais, tanto os de bar quanto os alquímicos, né? A própria água solarizada, né? A água azul solar. E também, para poder as pessoas terem mais acesso, eu trouxe esse elastiquinho aqui no braço. Né? Para que esse elastiquinho? Vamos voltar a ele. Cada vez que você perceber que você cometeu uma crença, né? Repetir um padrão, uma crença limitante, você pode dar uma, né? Não se machucar, mas dar um sinal, né? Opa, peraí. É quase que um condicionamento que você vai ter que descondicionar, né? Recondicionar seria o fato. Então, assim, por exemplo, um animal, né? Ele faz xixi em qualquer lugar, o cachorrinho lá. Você vai condicionar ele a fazer num lugar só. Quando você repete padrão e você fala assim, poxa vida, eu tinha certeza que eu ia fazer isso de novo, eu não quero mais fazer isso. Só que enquanto você fica brigando dessa forma, não consegue mudar. A não ser que você mande um comando para o seu inconsciente, mudando esse padrão, e cada vez que você pensar em fazer do jeito que você fazia antes, você vai dar um toque para você ficar consciente daquilo, você ou toma consciência. Pega o lóbulo da orelha e aperta o lóbulo da orelha, que é a parte da cabeça, né, do cérebro, entendeu? E tem o rosto todo tá aqui também, né, no lóbulo da orelha. Ou pega a raquete de matar pernilongo e você dá um choque, tá? Não, então talvez seja muito intenso. Você é ligeiramente radical e andar com a raquete daquele tamanho não vai dar muito certo. Não vai dar certo. E vai também que ela não tá com a bateria lá muito boa, então melhor não vai fazer nenhum, né? Não, só tô dando um exemplo para as pessoas poderem estar prestando atenção, né? Não, mas isso que eu tô brincando é justamente isso. E você fala uma coisa tão inesperada, tão sem sentido, que a pessoa lembra depois. Mas exatamente. Então, utilizar esses meios para que você possa ressignificar, né?
A gente tem o direito de ser feliz, a gente tem o direito de viver em abundância. O universo, ele é extremamente abundante. O bom Deus, né? nos criou para sermos felizes. Exatamente. A gente foi criado, Sede né? alegres, está lá explícito no Evangelho. Sede alegres. Isso, exatamente. Não é? E a partir do momento que a gente se sente merecedor, porque isso é a base de tudo também, a gente se sentir merecedor de ser feliz, de ser próspero, de ser saudável, aí a gente vai estar na frequência vibracional elevada, né? Para que a gente possa estar conseguindo atrair coisas boas também. A gente fazendo a nossa parte, a gente está numa frequência vibracional para que as coisas boas venham até nós. Porque é uma novidade, não é? Se você não refletir, é uma novidade, porque além das dificuldades externas, você ainda pode trabalhar contra você mesmo. Exatamente. Sem saber que está como trabalhando. eu falei, o pior inimigo da gente não está fora, está dentro da gente. Então, a partir do momento que a gente faz as pazes com esse inimigo, limpando as crenças limitantes e cuidando disso, a gente vai poder ter uma vida plena e feliz. Muito bem. E nisso, estamos chegando aqui. Exatamente. Finalmente. Nosso programa passou rapidinho hoje, atrasamos, aliás, mas em todo caso, olha, tenho certeza que foi útil para você, mais um passo nesse sentido de equilíbrio, de ter uma vida saudável, e eu vou lhe pedir sempre, compartilhe com outras pessoas rapidinho, você não vai gastar energia nenhuma, entra na nossa página, na página Jofre Neto, e aí você no Facebook, e você clica em compartilhar, em curtir. E você também, por favor, lá na sua página. Com certeza. Não é? Eu agradeço mais essa oportunidade. É um prazer. E sempre que puder a gente está de volta aqui. Chegamos ao final, daqui um pouquinho a gente vai ter uma festa de arromba aqui na rádio. Tem bolo para nós, Grazi.